Alô pessoal, beleza? Boa sexta-feira a todos, espero que estejam todos bem. Gut Shabbos, Shabbat Shalom. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo. Se você já é inscrito, confirma a sua inscrição, deixe o seu comentário, o seu like ou o seu dislike. Na pauta de hoje nós vamos comentar sobre a CPI circense e seus militantes VIPs. Vamos falar sobre o STF e a suspeição de Sérgio Moro, sobre uma certa picadinha indiana que criou tanta polêmica durante a semana e no momento em que gravo este vídeo está sendo discutida na CPI circense com outros VIPs convidados a depor na CPI, convidados a discursar, melhor dizendo, porque só presta depoimento pessoas de bem. Se você é um que faz parte da caterva, você pode usar a CPI, que seria de fato para investigar a má gestão dos fundos durante a pandemia. Você pode fazer uso político desta CPI como palanque para tentar culpar o governo federal e a figura do presidente. Então é mais ou menos isso que aconteceu, mais ou menos não, totalmente isso que aconteceu durante o curso desta semana. E vamos fechar o vídeo com as boas notícias. Então bora lá. Bom, a CPI circense essa semana foi a mesma narrativa repetida que nós já conhecemos. A única, eu não diria surpresa, mas talvez a única audácia um pouco maior dos palhaços da CPI circense foi que esta semana eles nem disfarçaram, não tiveram o menor pudor de levar somente militantes para lá estar. Os dois militantes de esquerda, absolutamente, de 2 dias atrás. Hoje temos os responsáveis pelo rumor a respeito de uma certa picadinha indiana, que já inclusive foi confirmado pelo próprio ministro da Saúde que nunca houve pagamento ou compra de tal picadinha. Os contratos foram mostrados em uma coletiva à imprensa, descrevendo claramente que ainda que estas picadinhas fossem entregues, sem a aprovação da Anvisa, não seriam pagas. O governo da Índia confirmou os preços que no início da semana a imprensa vermelha dizia terem sido superfaturados em até 1000%. Bom, essa narrativa caiu por terra, eles fingiram, nunca dissemos isso, mas os prints são eternos e a memória não é tão curta assim. Então, o próprio governo indiano disse que, numa eventual venda desta picadinha, o preço cobrado ao Brasil seria exatamente o mesmo preço cobrado a qualquer outro país. E os contratos comprovando tudo isso. Mas aqueles dois mentirosos que agora mentem nesta CPI circense contam uma outra história tentando mais uma vez incriminar o governo federal e a figura do presidente da República. Até aí nada de novo. Não esperem muito deste último capítulo da semana da CPI circense, porque é a mesma narrativa se repetindo dia após dia, sessão após sessão. Vamos tentar encontrar um meio de, como disse uma certa gazela, prender o presidente. Boa sorte, tentem. Tentem. Mas o presidente é muito grosso porque ele mandou a Globo calar a boca. Chame de corrupto. Eu desafio, chamem-o de corrupto. Grosseiro, sem modos, o que quer que seja. Ninguém se importa. Foi para isso que nós votamos nele. Então, chamem-o de corrupto. E houve uma notícia um tanto quanto desagradável, que foi o pedido de exoneração do ministro Salles, ministro do Meio Ambiente. Já era previsto por todos que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria em virtude da perseguição que o ministro Salles vinha sofrendo desde o início da sua gestão. Então, ele achou por bem sair de uma vez por todas do ministério. Na minha humilde opinião, eu penso que ele deveria ter continuado no ministério e provado a sua inocência enquanto gestor do ministério. Mas se ele achou por bem deixar o ministério antes disso, o desejo tudo de bom, e isso fez a alegria de diversos globalistas, esquerdistas e todos aqueles que combatem a soberania brasileira, obviamente. Inclusive, a última notícia é que o Supremo Tribunal Federal, aquela instituição tão idônea com aquelas pessoas de caráter puro, guardiões da nossa Constituição, estão considerando apreender o passaporte do ex-ministro Salles para que ele não fuja do país.
Eu não sei quando que eles tiveram a ideia de que ele tem sequer a intenção de fugir de algo. Mas estas são as prioridades daqueles iluminados. Falando nos iluminados, eles mais uma vez confirmaram a suspeição de Sérgio Moro nos processos relativos ao ladrão de 9 dedos. Bom, a gente tem que ser franco nessa hora. A Operação Lava Jato realmente foi um dos pilares do combate à corrupção no Brasil, algo jamais visto. Mas a verdade é que foi um castelo construído com uma base de areia. Por mais importante que tenha sido, e por melhor que tenha sido o resultado de tirar o PT do poder e assim eliminar um câncer que assolava o nosso país, nós não podemos fechar os olhos para o fato que, sim, Sérgio Moro era completamente parcial. Um exemplo claro, que todos nós conhecemos muito bem, foi quando ele liberou o áudio do Bessias de forma não muito legal, digamos assim. Foi algo importante, porque impediu que o ladrão de 9 dedos se tornasse ministro naquela altura e, portanto, tivesse foro privilegiado, foi super importante, mas não foi feito pelas vias legais. Isso por si só já mostra a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e futuro traidor da pátria. Não estou defendendo o ladrão de 9 dedos, eu não tenho a menor dúvida, como nem ninguém tem a menor dúvida, de que ele é culpado por todos os crimes aos quais foi acusado e muitos outros mais. De que ele saqueou o Brasil com a sua quadrilha. Todos nós sabemos. Mas ao contrário dele, nós temos que agir dentro dos princípios da lei. E aquelas mensagens, ainda que hackeadas, ainda que obtidas de forma também ilegal, mostraram mais uma vez, reiteraram mais uma vez, a posição parcial que Sérgio Moro se encontrava naquele momento. Então, sim, sou obrigado a concordar, ainda que de forma inédita, com o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, aquelas pessoas puras e iluminadas, com a decisão de que Sérgio Moro, de fato, era parcial. E a suspeição dele, no quesito ladrão de 9 dedos, é válida. Falo isso com felicidade? Nenhuma, nenhuma. Mais uma vez, o que eu digo é, Sérgio Moro construiu um castelo, mas a base era de areia, e esse castelo desmoronou. Ele errou, ele se equivocou, porque tinham evidências concretas, provas cabais, que poderiam ter sido utilizadas nos processos para colocar aquele ladrão de 9 dedos na cadeia e jogado a chave fora, e não foi utilizado desta forma. Foi utilizado de forma parcial, de forma suspeita, e que levou a isso, aquelas pessoas iluminadas se fazerem valer desta parcialidade para inocentar, soltar aquele ladrão de 9 dedos que agora virá candidato à presidência, o que é um assinte à nossa dignidade enquanto brasileiros. É muito triste, mas é verdade. Sérgio Moro falhou 2 vezes. Falhou como juiz pela parcialidade, falhou como ministro por não ser digno da confiança que lhe foi dada pelo presidente, e simplesmente mostrou ser um incompetente. Alguém que causou o bem, mas não o fez. E quanto à picadinha do país asiático que eu venho comentando continuamente, pois é, para a tristeza de muitos esquerdistas aficionados à mídia vermelha, como por exemplo o jornal norte-americano New York Times, eles devem estar muito tristes com essa notícia, porque o New York Times publicou exatamente o que eu já havia dito há semanas atrás. Bom, esse canal não está no ar há tanto tempo assim, então eu falei isso pela primeira vez, creio que há um mês atrás. E essa foi a publicação do New York Times, dizendo que os países que aplicaram a picadinha chinesa estão agora sofrendo as consequências. Que tristeza, os esquerdistas vão ter que me dar razão agora, eles que me atacam tanto. Durmam com essa, esquerdistas. Ou condenem a sua mídia favorita, que também é de esquerda. Bom, e a boa notícia? A boa notícia, para a tristeza de milhares de esquerdistas e para a minha felicidade, que sempre encho a minha xícara de manhã, ao invés de com café, com lágrimas de esquerdistas.
Então, para a tristeza deles e minha alegria, o dólar fecha a 4,90. Fecha a semana a 4,90. Para todos aqueles que torcem contra o governo federal, para a turma do quanto pior melhor, chorem bastante. E a Bolsa fecha a 130 mil pontos. E temos o real como a quarta moeda mais valorizada no ano de 2021. Pois é, eu acho que isso aí cala a boca de muitos esquerdistas. E cala a boca daquela emissora global, mais uma vez. Bom, nosso presidente mandou a emissora global calar a boca. O ladrão de 9 dedos pagava a emissora global para calar a boca. Essa é a grande diferença aqui. Bom, pessoal, eu vou fechar esse vídeo com imagens do nosso presidente chegando hoje em Chapecó. E, para nossa tristeza, eu tenho que reafirmar aqui algo que eu li hoje pela manhã, que infelizmente o presidente não ganha a eleição. As pesquisas apontam que ele tem no máximo 23% de intenções de voto, que Lula ladrão, o ladrão de 9 dedos, ganharia praticamente em primeiro turno, ou se tivesse um segundo turno, a diferença dele ainda é muito mais elevada que a do presidente, 49% das intenções de voto, disse esse instituto ultra confiável. Então eu deixo essas imagens da chegada do presidente a Chapecó, mostrando que realmente não tem a menor chance do presidente se reeleger. Com essa eu fico por aqui, desejo a todos um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo domingo. Até mais.